Fala pessoal, tudo bem? Nós estamos exatamente naquele momento em que o povo está acampado junto ao mar e tem que tomar uma decisão. Ou ele volta em direção ao deserto de onde ele veio, ou ele se lança a esse mar. Eu sou Leonardo Rossi, através do Infinito Amor, pelo canal do Consciência Hebraica. E o que nós vimos no nosso último vídeo foi exatamente isso. Um povo que veio caminhando, fugindo de uma escravidão, chega próximo ao mar e acampa ali. Porque de um lado está o deserto de onde eles vieram, a escravidão, o sofrimento. Só que do outro lado está uma imensidão de água que eles não têm como transpassar. Não dava simplesmente para eles se jogarem ao mar e sair nadando, porque a gente está falando de uma população que tinham crianças, que tinham idosos, o próprio Moisés tinha 80 anos. E mais do que isso, em um dado momento eles começam a avistar na planície um ajuntamento de pessoas se aproximando. Quando essa imagem começa a se definir, eles começam a ver soldados egípcios, começam a ver cavalos egípcios, e eles entendem que a situação está um pouco complicada. Então eles estão exatamente naquele momento que, se eles vão para um lado, eles vão ser mortos. Se eles vão para o outro, eles têm que se arriscar em um mar que não tem como eles passarem. E esse povo então entra em desespero. No primeiro momento eles até pedem ajuda de Deus, mas logo em seguida eles começam a reclamar com Moisés. E dizer: Moisés, você então trouxe a gente para cá para morrer aqui? Era esse o plano? A gente não podia ter morrido no Egito mesmo? A gente tinha que vir para cá para passar por tudo isso. Só que Moisés, de uma maneira muito sábia, ele pede ajuda a Deus. E eu acho que essa é a grande primeira lição dessa passagem. Moisés não escuta o entorno. Ele vai buscar a ajuda de Deus. E Deus, como sempre, ele orienta. Ele fala: Moisés, você vai fazer o seguinte, você vai pegar o teu cajado, você vai estender sobre o mar. E Moisés, o mar vai abrir. Poxa vida, se eu escutasse isso, eu ia falar: tá, calma. Você está me dizendo que esse marzão todo aí, essa quantidade absurda de água vai ser eu simplesmente estender o meu cajado e esse mar vai se abrir assim? Pois é, esse Deus, ele é realmente surpreendente. E é isso que ele faz. Moisés estende o seu cajado sobre o mar e as águas se abrem, se fendem. De um lado uma coluna de água, do outro uma outra coluna de água, e de repente uma passarela se abre para aquele povo. Eu acho que essa imagem já faz muito parte do nosso imaginário, a gente já viu muito em filme, muito em desenho, mas eu queria fazer esse exercício com vocês. Imaginem-se chegando depois de um deserto, próximo ao mar, de repente um homem com toda a autoridade investida sobre ele de Deus, estendendo um cajado, e de repente essas águas se abrindo em uma passarela para você atravessar. E o exército se aproximando. E o exército se aproximando. Essa história é muito conhecida. A gente sabe que o povo então atravessa por essa passarela, chega do outro lado, e quando o exército de Faraó entra por esse caminho, onde as colunas, as paredes laterais são água, aquela passarela finalmente se fecha e todo o exército é submerso. E só o povo consegue atravessar. Essa história é muito clássica, todo mundo conhece, mas ela tem um momento e ela tem uma frase que me toca de uma maneira muito especial. É sobre ela que eu quero falar. Porque esse movimento é descrito como uma passagem feita a pés secos. Bom, Leonardo, tudo bem, óbvio, né? Se eles atravessaram o mar e se abriu, se eles passaram pela terra, claro que estava seco. Mas, gente, observem a delicadeza dessa descrição. Porque quando o mar se abre, teoricamente tem uma lama ali. Por mais que a água tenha sido escoada, teoricamente seria um terreno lamacento, onde você de repente poderia escorregar, onde de repente você poderia atolar.
Só que a palavra é tão cuidadosa, ela é tão carinhosa que ela diz o seguinte: aquele povo atravessou a pés secos. Atravessou um ambiente onde a água dominava, com poeira nos pés. É a mesma coisa que falar que eles atravessaram o deserto completamente encharcados, ou que eles saíram voando sem ter asas. São ambientes completamente dicotômicos, eles não combinam. Eles atravessaram o mar com poeira no pé. Será que você consegue entender, sentir a delicadeza dessa descrição? E quando a gente escuta isso, a gente fala: nossa, mas isso é grande demais. Como que um Deus foi capaz de dividir águas e num ambiente onde o encharcado, o molhado, a lama era dominante, aquele povo passou ileso, completamente seco, no ambiente onde era mar, onde era água, eles passaram secos, completamente. Isso é tão delicado, isso é tão cuidadoso, isso é tão real que acontece todos os dias. Na minha vida, na sua vida, na vida de todo mundo. Quantas vezes a gente sai de escravidões, a gente sai de dificuldades com a impressão que aquilo nunca aconteceu, com a impressão que o nosso pé está completamente seco, que não tem lama, que não tem água, que Deus criou um ambiente completamente novo para a gente atravessar o problema e chegar do outro lado. Aquele povo estava saindo então finalmente de uma escravidão, mas é engraçado que a escravidão ainda não tinha saído daquele povo. Só que isso é assunto para o nosso próximo vídeo. O que eu preciso frisar no vídeo de hoje, o que a gente precisa se atentar ao vídeo de hoje, é que por mais seco que pareça o deserto, ele vai encharcar a gente. Por mais molhado que pareça o mar, ele vai fazer a gente atravessar com o nosso pé completamente seco, ileso, sem sermos tocados, sem sermos prejudicados. Porque quando o sonho dele é maior que o nosso, quando o caminho dele é mais perfeito que o nosso, não tem caminho pra gente, não tem escapatória pra gente. A gente vai ter que trilhar, a gente vai ter que viver esse sonho. E ele vai ser a pés secos. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês puderem orar pela gente, apoiar com seu like, com algum comentário, compartilhando o vídeo, isso é muito importante. Valeu!